Jesus havia um homem chamado Dimas e havia um outro homem chamado Gestas. E que esses dois homens, Dimas, ele se converteu, estava do lado de Jesus, lado direito, e Gestas estava do lado esquerdo. E esse que dizia, olha, brincava, zoava com Jesus, como a gente fala nos jovens, né? Olha, ele tirava, falando assim, olha, salva você. E o outro aceitou Jesus, dizendo, Senhor, lembra de mim. Muito bem, nós não temos certeza desses fatos. Também é contado na história que a mãe de Barrabás clama a Jesus, momentos antes, quando Jesus estava curando na casa das pessoas que ele estava orando, tudo, passando e abençoando, a mãe de Barrabás dizendo, correndo até Jesus, disse, livra meu filho, porque ele está sendo condenado à morte, está no corredor da morte. E ela se ajoelha e clama por Jesus. E diz a história, isso não está na Bíblia, diz esse historiador, que Jesus olhou para ela e disse, eu vou libertar seu filho. E se isso for verdade, porque, claro, João mesmo falou que nem tudo está na Bíblia, mas nós só tomamos o que está escrito na Bíblia. Mas se for verdade essa história, Jesus por revelação sabia que ele ia tomar o lugar de Barrabás. E é tão interessante esses dados sobre a história de Jesus, porque se nós continuarmos a pensar, quando prenderam Barrabás e os outros dois, eles tinham um costume na época. Eles chegavam na pessoa e eles marcavam aquela pessoa, o seu tamanho por causa da cruz. Então se a Ana ia ser crucificada, então nós medíamos o braço dela e pegávamos esse braço e a abertura desse braço, e eu sabia aonde eu tinha que bater o prego, justamente porque aquela cruz era pesada, era muito difícil você bater o prego em cima da mão, que o prego escorregava por causa do sangue, dos nervos. Então eles tinham um costume, vamos ver o tamanho do braço, e assim nós vamos marcar o lugar para, antes da pessoa ser crucificada, nós marcamos com prego e marcamos com martelo, para que quando ela deitasse na cruz, já tivesse o buraco já iniciado, para que eu não ficasse errando, e o sangue, e os nervos, e a pele estragasse, e eu não conseguisse bater direito. Obrigado, Ana. Esse era o costume na época. Então, Barrabás conta a história que ele era um homem bem maior que Jesus Cristo. São detalhes históricos, não são detalhes bíblicos. A Bíblia diz muito pouco sobre Barrabás. E que ele era um homem zarrão, e que ele era um homem enorme, e que quando Jesus, e esse é o dado importantíssimo, quando Jesus vai assumir aquela cruz, não deu tempo de fazer outra cruz. Portanto, o que Jesus levou, de fato, não era a sua cruz. Certeza, não dava tempo de preparar uma cruz nova, uma medida nova, uma martelada nova. Teve que ser tudo correndo. Tira Barrabás e põe Jesus. Mas dá para preparar? Não, vai essa mesmo. E ali então, Jesus começa a carregar uma cruz que não era a cruz dele. Isso é certeza, porque era a cruz que estava para Barrabás. É tão interessante isso, porque aquilo foi feito no tamanho certo para Barrabás. Foi iniciado um buraco com pregos para Barrabás. E como Jesus foi condenado naquelas horas, aquela cruz era de Barrabás. E o que ele levou nos ombros não era dele. E o que ele foi pregado na cruz não foi feita para ele, foi feita para Barrabás. Assim como aquela cruz foi feita para cada um de nós. Nossas cruzes, nossos pecados, nossas dificuldades, nossas misérias, tudo isso junto, nossa cruz. Isso é tão profundo, isso é tão forte, porque se tem uma coisa que não era dele, o mundo era dele, a sepultura era dele, as glórias eram dele, o poder de curar é dele, a honra é dele, o reino é dele, mas a cruz era minha, a cruz era sua. Aquela hora que nós encontramos Jesus de Nazaré naquele lugar, é um momento extraordinariamente significativo para nós. O nome Abá significa solto, né? significa filho de um mestre, e ele foi solto. Eu fico imaginando o dia da crucificação de Barrabás. Você pode imaginar
quando o nosso tecladista está chegando aqui, você pode imaginar o que significa você ver aquele homem no corredor da morte. É tão assustador o corredor da morte. Você pode imaginar aquele homem no corredor da morte, ali no dia da crucificação. Eu fico imaginando, não é, como que Deus faz as coisas. Eu fico imaginando que o medo que aquele homem estava tendo, que aqueles homens estavam vindo buscá-lo, que aquelas pisadas que ele escutava no corredor, talvez fosse a hora dele morrer. Eu imagino Barrabás ali na prisão. Eu imagino aquele homem, o medo que ele estava, o medo da morte, sem